Como está aqui o staff, os bons meninos. Ele foi premiado pela ONU após ter lançado o livro Lágrimas Negras. Ele é o escritor que vai conversar sobre o seu mais recente trabalho e também sobre todo o seu percurso, que é, sem dúvida alguma, um percurso extremamente interessante. Com vocês, Dzanko Detamina. Caríssimo, mi casa é sua casa. Obrigado. Tu estás há quanto tempo no Brasil? 13 anos já. 13 anos. Caraca, rapaz. 13 Rio de Janeiro? Não, Brasília. Brasília? Distrito Federal. Pô, rapaz, eu vivi para ir 2 dias no Rio de Janeiro, rapaz. Para ir logo chutado, rapaz. Tá vendo? 2 dias lá. Eu já contei, né, mestre Papi, daquele mocambo que foi de avião daqui para Angola, daqui para o Brasil. Avião nunca tinha saído da Angola. Avião não chegou a aterrar no Brasil porque estava com problemas, tá vendo? Voltou outra vez para Angola. Chegou aqui, a mãe dele está lhe perguntando, mas filha, o que então? Pô, mamãe, o avião avariou, não cheguei depois, não. Você que nunca saiu. O avião nem foi. Olha, deve ter sido fantástico para ti receber um prémio por uma organização como é a ONU. Lágrimas Negras. Graças a Deus. O que é que retrata esta tua obra? Bom, Lágrimas Negras é um paralelo que nós fizemos entre a teoria do Darwin sobre evolucionismo e a teoria teológica sobre o criacionismo, onde nós pautamos a questão da origem do negro, né? Pegamos um pouco a teoria teológica e do evolucionismo, e lá nós comentamos um pouco e buscamos o real problema do negro, não só na África, mas em todo o mundo. E assim, vimos que, seja aqui na África ou fora da África, os negros, eles têm problemas similares. Ok. Né? Como por exemplo? Como, por exemplo, o esquecimento social. Pegamos o caso do Brasil. O Brasil é o segundo país com maior número de negros, depois da Nigéria. E nós chegamos no Brasil, nós vemos que até hoje os negros são marginalizados. Ok. Não? Ganham menos em relação ao branco, pode ter a mesma formação acadêmica. Mas em contrapartida, em países que por norma tiveram mais segregação racial, os papéis já estão completamente, ou quase que completamente invertidos. Falo, por exemplo, nos Estados Unidos da América, embora ainda são uma minoria, mas a capacidade de integração é avaliada única e exclusivamente pela capacidade intelectual. Bom, não é à toa que hoje tem um presidente que é negro. Bom, a maior potência do mundo. Exatamente, mas nós não podemos falar que é um avanço social. Porque os negros nos Estados Unidos, eles até hoje têm sérios problemas. O fato de Obama ser hoje presidente da República é um fato inédito. E nós sabemos que a política não é o que aparenta ser. Há muitas coisas nos bastidores. Por que os Estados Unidos optaram em ter um presidente negro? Primeiro, porque para amenizar um pouco a questão do anti-americanismo que havia atingido o seu nível mais crucial com o mandato do presidente Bush. Claro, o Bush exatamente não foi um presidente, então um frunco. Exatamente. Então, nós vimos que os Estados Unidos se tornaram um lugar inseguro. Apesar de ser maior potência militar, maior potência econômica do mundo, mas era um lugar inseguro. Exato. Então, na tua opinião, e foi uma estratégia dos Estados Unidos e não foi uma clara, demonstração do popular? Não é uma verdade absoluta. Okay.
não é uma verdade absoluta. Eu sou cientista político, então posso falar com propriedade. Exatamente. Entende? E foi uma jogada de mestre, porque para achar alguém como Obama, isso acontece uma vez em 1000 anos. Você encontrar dentro do Senado alguém que é filho de africano, com mãe americana de origem judia, e que cresceu na Indonésia, que é o maior país islâmico. Isso não acontece todo dia. Então, o Obama ele foi um achado. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os negros eles são a minoria absoluta. Representa simplesmente 13%. Tanto é que os latinos são majoritários. Mas logo, estamos aqui ainda um bocadinho nesta temática, já a gente já vai mudar, já. Mas, por exemplo, sendo a minoria, e a minha questão prende-se aí, porque sendo a minoria, sendo representando apenas 13% de cerca de quantos habitantes tem nos Estados Unidos? Mais de mais de 250 milhões de habitantes. É uma minoria mesmo, que não serviria para eleger um presidente negro. Tanto que, de certeza absoluta, ele ter ganho por maioria significa que a maioria da população votou no... Mas, Pedro, não é uma clara mudança de ventos também? Não, os americanos, eles já preparavam a cabeça do povo. Quando você vê os filmes, tipo 24 Horas, o Jack Bauer, exatamente, você vê que lá tem um presidente negro. Que acaba por morrer na quinta temporada. Exatamente. Não gostei nada. Já eles estavam trabalhando a mente do americano para um dia aceitarem um presidente negro. Depois que mataram, e você vê que agora no seriado eles colocam uma presidente, uma mulher. E, coincidentemente, depois, por que a Hillary Clinton não seguiu o mandato? Porque provavelmente ele irá candidatar-se às eleições. Entende? E nós pegamos o outro filme do Chris Rock. Chris Rock. Exatamente. Você vê que ele foi eleito negro. Ou seja, já Hollywood já tinha essa visão. Mas foi uma crítica do Chris Rock. É o Chris Rock, né? Chris Rock. É uma crítica super interessante esse filme, só que eu a parte do Chris Rock, porque ele é um humorista fantástico e sempre frisou muito essa questão racial. Só que engraçado no filme, lembro-me quando o grupo político convida o Chris Rock para ser presidente. Dizem-lhe, olha, nós queremos que você seja o presidente. E ele pergunta, presidente do quê? Dos Estados Unidos. Do quê? Do quê? Da América. Da América. Qual América? América do Norte. Muito engraçado, mas pronto. Sem dúvida alguma, o teu livro também aborda um pouco todas essas temáticas e, obviamente, um prémio bem merecido. Mas além desse lado escritor, como já referiste, cientista político, teólogo, palestrante em universidades e igrejas, consultor de moda, foste administrador durante 7 anos da ONG Save África, 2004 a 2011, és verdadeiro homem dos 7 ofícios. O que é que dá mais prazer fazer de tantos ofícios? Assim, eu creio que um ser humano ele consegue ter atributo de generoso quando realmente consegue enxergar o real problema do próximo. Né? E para você chegar a esse nível, você tem que ter vocação para isso, você tem que ter um dom para isso. E quando você vive somente para si, isso é egoísmo, é egocentrismo. E eu por ser... Ouviu, Wilson? Tu só vives para ti, por isso é que estás com essa barriga desse tamanho. Só olhas para o teu umbigo, por isso é que estás... E eu, por ter uma formação cristã, desde de meninice, eu fui ensinado a olhar ao próximo. Então, minha vida, minha carreira, tudo, é voltado ao próximo, assim, e precisamente na minha terra, que é a África. Né? E falando em África, este é o teu último trabalho. Ai África, até quando? Ai África. Eu estava já, ai África, ia já para o ai África, não, mas ai África, até quando? África. Até quando? É uma palavra, é um termo que tu utilizaste
para classificar alguma coisa, ou qual é o significado específico? A África é o resultado de 7 anos de trabalho. Eu viajei muitos países da África, visitei campo de refugiado, quis descobrir o real problema da África. Coisa que muitos sabem qual é, mas a maioria finge que não vê. O resultado que eu tive é esse, a África. Por quê? Porque quando se trata da África, o que as pessoas vê? Dor, sofrimento. E por isso ironizamos, ao invés de ser chamada África, nós chamamos África. Até quando? Até quando? Porque desde que eu me entendo como gente, a África sempre foi o último a ser lembrado. A África, apesar de ter tudo para ser o melhor lugar do universo, até hoje... Não te parece que é também, de certa forma... eu não quero que as pessoas entendam isso como tentar inibir qualquer tipo de culpabilidade de nós africanos. Atenção, porque nós também somos culpados pelos nossos próprios atos. Mas mesmo assim, não achas que é um pouco receio por parte do Ocidente ou por parte de outras grandes potências da África explodir como potência humana, como potência política, como potência financeira, económica, e muitas vezes nós vemos guerras arrebentarem no continente que não se justificariam de outra forma qualquer? Pedro, sabe, a culpa nunca, quando surge alguma situação, a culpa nunca é da gente. Não? A culpa nunca é da gente, sempre é do próximo. É ele que faz isso, é ele que faz isso, é ele que faz isso. Desde que nós nascemos até hoje, nós culpamos o Ocidente. Por causa do Ocidente. Até quando? Até quando? Até quando? Agora, não cabe a mim fazer pergunta nesse programa, quem faz isso tu, mas assim, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos. Aí chega alguém e fala, a partir de hoje você vai começar a matar teus filhos de fome. Aí eu falo, sim, chefe, meus filhos merecem passar fome, vocês vão ficar de castigo, vocês não vão comer, porque alguém mais forte chegou, falou que vocês não têm que comer, claro. E vocês não vão comer. Aí, claro que se disserem atira-te da ponte, não, alguém mais forte chegar, olha, atira-te da ponte, você, não só porque ele disse, você não tem que cumprir. Mas essa analogia que estás a fazer ainda não se aplica a todo um continente africano. Há países que eventualmente têm uma posição cada vez mais forte e onde as influências externas são mínimas. Como qual? Como, por exemplo, Angola. Tu me recebeste aqui em 2010. Eu vi lançar um livro, Angola, Orgulho Meu. Exatamente. Foi uma pequena autobiografia que eu fiz. Angola está de parabéns porque é um bebê. Nós podemos falar hoje, Angola tem 11 anos. Outro dia eu estava numa farmácia lá em Brasília. Entrei, chegou um rapaz e falou, tu é de onde? Tu é de Angola? Porque para o brasileiro, a África é um país, a capital da África é Angola. Então, tu é de Angola, tu é angolano. Aí eu perguntei, ele falou para mim assim, mas lá é sofrido, né? Eu falei, em relação ao quê? Ele falou, em relação ao Brasil, por exemplo, eu falei, vocês nunca podem comparar um país que tem 500 anos de independência com outro que tem apenas 37 e que só tem 11 anos de paz. Claro. Não tem como comparar. Agora, Angola, hoje, nós vimos até da boca do próprio rei do Marrocos, assim, enaltecer a política econômica de Angola, né, o crescimento do país e tudo mais. Mas eu creio que em Angola precisa-se urgente de políticas sociais. Políticas sociais, sem dúvida alguma. A repartição de renda, ainda nós temos muitos desafios sociais. É claro. Muito um país onde o PIB per capita ainda é extremamente inferior a um país... Há um país que se quer rapidamente fora do terceiro mundo, é claro que isso é prejudicial. Mas, Dzanco, eu ficaria aqui a conversar contigo 30 mil horas, porque sem dúvida alguma teríamos aqui pano para muita conversa, mas infelizmente o tempo urge. Eu ainda vou receber na terceira parte o meu cota Tony Caldas, que vai falar do seu mais recente trabalho. Mas olha, deixa-me agradecer-te a tua presença, agradecer a tua presença aqui.
e voltar a falar às pessoas lá em casa que continuem a pesquisar o trabalho deste escritor, cientista político, teólogo, palestrante, um fantástico homem, obviamente, que vale a pena ler aquilo que ele tem para vos oferecer. Dzanko Ndétemi, uma salva de palmas, faz favor. Aí em casa, não saia daí, que eu já referenciei que nós vamos conversar ainda com Tony Caldas e vamos ter também aqui uma passagem de moda destes meninos. Os bons meninos vão fazer passagem de moda em fato de banho e completamente nus. Beijo para você, massa, até já!